Aí. Bom dia, igreja amada. É um prazer estar aqui. Sempre uma mistura de sentimentos em estar na minha igreja, com o meu povo e estar de volta a casa, a minha casa. Estou vendo aqui uns rostinhos que me trazem tanta alegria. Pela primeira vez eu estou vendo depois que a gente voltou. Beatriz está aqui, companheira. Pierre e Eden aqui com o filhinho, eu não tinha visto ainda. Os demais que nós amamos tanto, nós já nos encontramos. E é uma alegria estarmos aqui. Queria agradecer mais uma vez ao ministro Éder pelo convite, pela confiança e pelo apoio de sempre, viu, Éder? Você tem sido bênção na minha vida. Falei que tinha uns rostinhos aqui que eu estou vendo que me alegraram, né? Estar revendo. Agora, teve uns rostos que eu vi aqui que me deu vontade de sair por aquela porta ali, ó, correndo. Pastor Tarcísio aqui, pastor da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, pastor Ader aqui, pastor Jonaí, pastor Cassimiro, tantos pastores aqui, dá vontade de sair correndo. Mas a reflexão de hoje é a reflexão de um coração. E um tempo que o Senhor tem me ensinado e me trabalhado na minha vida. Eu queria, antes de começar, compartilhar brevemente com vocês um testemunho e para dar uma palavra para a igreja, né? Alguns sabem que, algum tempo atrás, em 2019, eu e minha família, Rodrigo e os meninos, nós fomos para os Estados Unidos e passamos ali 1 ano e meio fora. Irmã Terezinha também, estou vendo aqui, 1 ano e meio fora do país. E o último dia que eu estava aqui, eu estava sentada ali perto onde a Drica está, alguém me cutucou e me entregou um bilhetinho anônimo. E nele estava escrito um trecho de uma música. Ela falava assim, vê se vocês conseguem acompanhar comigo. Leva tu contigo o nome. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Eu não sabia quem tinha mandado me entregado, porque era um bilhetinho anônimo. E nós já estávamos no processo de mudança, muitas emoções, e já pedindo, Senhor, vá na nossa frente, nos mostre qual é a igreja que nós precisamos pertencer, a que grupo que nós precisamos pertencer lá. E chegando lá, nós encontramos várias igrejas, várias pessoas falando, vem para essa igreja, vem para outra igreja, vem para aquela outra igreja, participa disso, participa daquilo. E nós pedimos, Senhor, nos leve aonde o Senhor preparou. Senhor, nos leve aonde o Senhor preparou. Decidimos, então, frequentar o primeiro dia, ir na primeira igreja batista de San Antônio, no Texas. Chegando lá, a gente encontrou tudo muito parecido com o Barro Preto, sabe? Um coral lindo igual esse aqui. Uma orquestra maravilhosa. E o pastor naquele dia pregou, e nós não entendemos nada. Mas tudo bem, a gente estava ali. No final, o pastor pede para todos fiquem em pé. Pede para que todos deem a mão. E a gente estava na galeria, a igreja é grande, todo mundo deu a mão. Não tinha pandemia na época, né? E então, aquela igreja começa a cantar em uníssono. Nome bom, doce a fé. Em inglês, né, gente? Eu não vou gastar meu inglês aqui. A esperança do porvir. Nome bom, doce a fé. A esperança do porvir. Isaías, o Senhor Deus diz, será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Tem gente que acredita em coincidência, eu acredito em providência. Aquela igreja cantou a música que haviam sido me entregue no último dia aqui. Não tinha dúvida para a gente. A gente está no lugar certo. E ficamos ali durante aquele 1 ano e meio. 1 ano e meio de lutas, 1 ano e meio de conhecer melhor a Deus. E vivemos toda a pandemia lá. Alguns de vocês acompanharam. Meu pai esteve doente, eu voltei. Depois eu voltei no meio com aeroportos fechados. Teve um irmão que falou comigo, Andréia, um irmão do Barro Preto, falou comigo, Andréia, que viagem mais longa a sua. Parecia que você nunca mais ia chegar. E eu estava sendo amparada lá,
por aquela igreja e estava sendo uma parada aqui, eu e minha família, por esta igreja. O corpo de Cristo. Então, a minha palavra aqui, Barro Preto, muito obrigada. Obrigada pelas mensagens, obrigada pelas orações, obrigada pelos telefonemas, obrigada pelas cartas. Tia Geninha me enviava cartas lá. Muito obrigada. Sabe, não sei se tem alguém aqui que não congrega em alguma igreja, que está visitando o primeiro dia, eu quero falar uma coisa, algo de muito especial. Quando se faz parte do corpo de Cristo, aqui ou em qualquer lugar, Deus se move de uma maneira, Jesus Cristo tem um olhar para sua noiva, seja aqui ou em qualquer lugar. Se você está em casa, não está congregando, congregue, porque a igreja de Cristo é algo precioso. Estar aqui é uma alegria, é uma responsabilidade, eu sempre falo que é com pavor, tremor e temor que a gente chega aqui na frente. Dito isso, os slides, isso. Nós vamos começar, então, a falar um pouquinho do que o Éder pediu para que a gente falasse. E eu queria começar orando. Deus de paz, Deus de amor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, na minha igreja mais uma vez. Pai, obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia que nos levanta, que nos põe de pé, que nos cura. Senhor, usa-me aqui nessa manhã. Senhor, que cada detalhe desse culto seja tão somente para te adorar. E, Pai, que todos os meus irmãos aqui, Pai, estejam também em uníssono, cantando uma canção para o Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Éder me procurou, me convidou e me deu um tema, sabe? Falou, André, eu quero que você fale sobre isso, que é o tema, parece, do mês de adoração, do mês do Ministério das Artes, que é a essência da adoração. E quando o Éder sentou para conversar comigo, ele falou, André, é porque a gente já conversa sobre isso, é o que você já sente, tal. E eu fiz aquela cara de intelectual quando a pessoa fala, não, você sabe disso? Você fala, é mesmo, eu sei disso. Quando ele saiu, eu falei com ele, Éder, eu vou orar sobre o assunto. E eu fiz 2 orações. A primeira, Senhor, se o Senhor deseja que eu esteja lá, que o Senhor abra as portas, que o Senhor confirme no coração. Mas a segunda oração foi, Senhor, qual é a essência da adoração? O Éder falou que eu sabia, mas eu não sei. Senhor, qual é a essência da adoração? Não uma definição, mas o centro, a característica principal, o que não pode faltar. E os dias foram se passando e o Senhor foi confirmando, trazendo para mim algumas lembranças de coisas que eu havia lido, de coisas que eu tinha pensado. E veio em minha mente uma história verídica, que estava escrita num dos livros que eu estou lendo bastante ultimamente, que é uma autora norte-americana chamada Elizabeth Elliot, que tem uma história linda de vida, uma missionária, foi para o Equador, seu esposo foi tentar evangelizar uma tribo, os Aucas, e ali ele foi assassinado, mas posteriormente ela e a filhinha foram até a tribo, moraram naquela tribo, e toda a tribo se converteu. Mas Elizabeth conta na sua história que ela cresceu dentro de um lar cristão, ela cresceu dentro de um lar extremamente organizado, de um lar disciplinado. Todas as manhãs eles tinham devocionais, eles liam a Bíblia, eles cantavam. E um dia aconteceu algo incrível na sua casa, na verdade, um cotidiano, o dia a dia, mas que marcou a vida dela e o relacionamento dela com Deus para o resto da vida dela. Seu irmão caçula estava brincando na cozinha e deixou uns brinquedos espalhados ali. Acontece que existia uma regra naquela casa. Não poderia deixar nada espalhado. Brincou, guarda. Pois bem, passado a tarde, o pai chegou. E o irmão caçula dela, 5 anos, 6 anos, já um prodígio, tocava piano. Quando o pai chega, o pai vê ele tocando piano e cantando. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia assim diz. O pai chega. O que um pai e uma mãe cristã quer ver mais do filho do que o filho adorando a Deus? Né? Esses dias eu cheguei em casa e minha Bíblia não estava na minha cabeceira. Aí eu fui olhar, estava no quarto do João. Perguntei, João, o que minha Bíblia está fazendo aí? Ô mãe, comecei a ler os Salmos. O coração encheu, estava lá em cima. Esse pai, porém, chegou vendo o filho, vendo a situação inteira.
ele disciplina severamente o seu filho. E o filho e aquele menino chorando, Elizabeth fala que lindo, o menino chorando, os olhos assim, a casa toda olhando. Ele fala, papai, eu só estou cantando para Deus. Por que você está me disciplinando? E o pai dá a seguinte resposta, filho, eu preciso te ensinar que de pouco vale cantar se você ainda não aprendeu a obedecer. Vou colocar as palavras desse pai em um versículo que é bem conhecido. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra dessa história? Não vou falar sobre ela essa manhã, mas vou passar rapidamente. É Deus que manda o rei Saul guerrear contra os amalequitas e destruir tudo, toda a nação, não sobrar nada. Saul obedece de imediato, mas não por completo. Richard Blackaby, em seu livro Liderança Espiritual, diz: obediência parcial é desobediência. Depois da vitória, Saul oferece sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento é o culto. Ele faz um lindo culto, oferecendo sacrifício e louvando a Deus. O profeta Samuel chega, encontra aquela cena, ouve o barulho do melhor gado, vê o rei vivo e dá uma repreensão para Saul. E Saul, como aquele menino, fala: mas o que está acontecendo, papai? Eu estou só celebrando, estou só cultuando. E através do profeta Samuel, Deus fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Uma vida de obediência é melhor do que canções. Desde o início do mês das artes, Ed, eu tenho aprendido uma coisa. Não existe um elemento na essência da que seja a essência da adoração. Talvez a essência da adoração sejam nuances. Pastor Arlécio começou o mês falando da adoração como serviço a Deus, aquilo que eu faço e de fato é. O pastor Nicolas, dentre muitas coisas, ele disse que a adoração é o que eu falo. E ele fala, olha, fale a Deus o que Ele é. O que eu faço, o que eu falo também é adoração. O irmão César Timóteo falou sobre as posturas interiores. É como eu me coloco dentro de mim, diante de Deus. Ele falou sobre a rendição, sobre o arrependimento, sobre a adoração interior. Mas diante dessa exortação do profeta Samuel ao rei Saul, eu vejo que existe mais uma nuance da essência da adoração, que é a obediência. Sobre canção e comunhão. Há uma música que nós cantávamos aqui na igreja, nós vamos cantar um pouquinho essa manhã. Há uma música que nós cantávamos aqui na igreja, alguns anos atrás, que dizia assim, ó: há uma linda canção. Vocês conhecem? No ser que louva com amor, amor. Dando aleluia na comunhão com o Senhor. Uma canção extremamente simples, só tem isso. Eu me lembro direitinho uma manhã que eu estava saindo para a igreja e minha mãe estava se preparando para vir para cá para trabalhar. E ela cantando essa música, minha mãe que é um exemplo de adoração para mim, de adoradora. Aquilo me impactou. Há uma linda canção e não é verdade? Não tem vidas que a gente olha e parece que está cantando, mesmo que esteja calado. E é sobre uma dessas canções, ou melhor, uma dessas vidas que eu queria falar nessa manhã. Os músicos tenham misericórdia de mim, porque eu vou abordar de alguma forma os elementos que compõem a música. Uma música é composta de 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. E é sobre essa perspectiva que nós vamos ver um pouquinho sobre a história de um homem que adorou a Deus obedecendo. É o profeta Elias, e eu peço que vocês acompanhem, né? Quem quiser acompanhar aí. Nós falaremos 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19. A melodia de Elias. Uma das definições de melodia, eu peguei uma das mais simples, é uma sucessão coerente de sons. Numa música, por exemplo, há uma linda canção, a melodia é tarararararara. Isso é melodia. Melodia é o tema principal de uma música, é aquilo que fica para a gente.
É o que todo mundo canta. Se existia algo de sucessivo e coerente na vida de Elias, esse algo era a obediência a Deus. Acompanhe comigo a leitura de 1 Reis 17, de 1 a 5. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileabe, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Elias era um profeta. Uma das definições para profeta que eu encontrei no original recentemente é aquele que borbulha, que ferve a palavra do Senhor. Ele vivia num período complicado da história de Israel, o reino já havia dividido, um tempo em que existia idolatria. Nós não sabemos muito sobre Elias. Antes disso, de repente, em 1 Reis 17, é assim que ele nos é apresentado. Elias, o tisbita. Sabemos que ele é profeta porque Deus mandou. Mas o que é descrito aqui já faz com que a gente entenda o suficiente sobre esse homem. Primeiro, ele andava na presença de Deus. O Deus de Israel, perante a face eu estou. O segundo, ele obedecia a Deus. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor. Se ele era uma canção, o refrão, o estribilho, aquilo que era repetitivo na vida dele, era isso aí. Foi, pois, Elias e fez conforme o Senhor nos ensinou. O Senhor mandou. Acabe, esse rei com que ele vai falar, era o 7º rei do reino de Israel. E ele era o pior dos piores. Ele ganhou o título de pior rei de Israel. 1 Reis 16 é o próprio Deus quem fala. Não teve ninguém que eu rejeite tanto quanto Acabe. Levou a idolatria, levou o povo a se distanciar de Deus. E foi com esse homem que Elias é mandado falar: olha só, por causa dos seus pecados, vai ficar aqui sem chover, vai ficar aqui sem nada, durante um bom tempo. Aí, se antes nada havia sido dito sobre a vida de Elias, absolutamente nada, aqui, por incrível que pareça, parece que o Senhor faz um recorte. E os 3 anos e meio seguintes, é como se o Senhor pegasse o volume e aumentasse o volume da vida de Elias, para que todos nós pudéssemos ouvir e compreender. Ele começa a dar um passo a passo do que Elias viveu. A primeira estrofe desse momento, ela tem como tema principal Querite. Querite é o lugar de separação. Esse é o significado de Querite. É um ribeiro. Elias está lá, está vivendo o seu ministério, está trabalhando, e o Senhor fala: você deu um recado para Acabe, agora vai. Esconde-te, fica no ribeiro de Querite, na separação. Ele manda com que Elias largue tudo, deixe tudo, abandone tudo e vá para aquele ribeiro. Ali, ele, isolado de tudo, ele aprendeu uma coisa: que nos momentos de isolamento, quando Deus nos pede para nos separarmos de coisas, de pessoas, de hábitos, de pecado, só tem um lugar, só tem uma coisa que pode nos sustentar: é a palavra de Deus. O Senhor disse: você será alimentado por corvos, você será alimentado pelo ribeiro. Qual que era a garantia de Elias que dia após dia os corvos voltariam trazendo comida? Nenhuma. A palavra do Senhor. Qual que era a garantia que aquele ribeiro não secaria? Nenhuma palavra do Senhor. E de fato aquele ribeiro, porque não chovia, foi diminuindo. O que nós temos? Eu não sei como que Elias pensou: Senhor, você está vendo que está diminuindo? No dia seguinte: Senhor, o filete está melhor. Senhor, o senhor está vendo que está acabando? Eu não sei. Mas aquele lugar, o lugar onde Deus pediu que ele se separasse das coisas, porque o inimigo estava buscando ele, foi o lugar que ele descobriu dependência, paciência e que a palavra do Senhor não falha. A Bíblia diz que quando o ribeiro secou, então veio a palavra do Senhor e disse o próximo refrão: dispõe-te, Elias, e vai agora para Sarepta, porque lá eu ordenei que uma mulher viúva te sustentasse.
A segunda estrofe da vida de Elias era Sarepta, e um dos significados de Sarepta é forno de fundição, local onde você pega um metal e você derrete esse metal. Era uma cidade estrangeira, próxima de Sidom. Aquele lugar, o forno de fundição, Siquerite é um lugar de separação, de isolamento, um lugar onde Deus às vezes nos pede para nos afastar de pessoas, de relacionamentos, de hábitos, pecados. Sarepta é o lugar onde Deus tratou aquele profeta com humilhação. Sim, porque Elias era um israelita, e israelitas gostavam da sua nação. Deus está mandando ele para outra nação. Elias era um profeta, falava em nome do Deus vivo, monoteísta. Aquela nação era uma nação pagã. Elias era um homem numa sociedade patriarcal, e ele foi mandado ser sustentado por uma mulher. Não basta ser uma mulher, era viúva. Quer dizer, era entre os necessitados, mas não bastava ser viúva, ela era pobre. Talvez, durante aquele tempo, ele sustentado pelaquela viúva, nós sabemos do milagre, sabemos que chegamos lá e a botija deu mais e mais e ela foi sustentada, mas a gente precisa pensar na emoção desse homem. Talvez, enquanto ele estivesse lá, sendo sustentado por aquela mulher, naquele reino pagão, os amigos dele de infância, os outros profetas podiam ter passado por lá e falar: Elias, que vergonha, Elias, deu ruim para você. Será que você fala em nome de Deus, Elias? Será que você é abençoado? O lugar da humilhação é o lugar onde todo o ego, toda a vaidade, todo pensamento só sobre você vai embora e o Senhor vai nos queimando, queimando, queimando. Como eu sei que Elias estava se sentindo queimado? Porque quando o filho da viúva morre, ele ora a Deus e fala: Senhor, até a essa viúva, quer dizer, Senhor, está doendo aqui, está pesado, está pesado. Porém, ele não recalcitrou contra os arguilhões. O Senhor Jesus diz a Paulo, quando Paulo estava lutando contra o cristianismo, o Senhor Jesus aparece: Paulo, de nada adianta recalcitrar contra os arguilhões, contra a vontade de Deus. Ele não fez isso. Elias se humilhou, deixou ser humilhado. E ali, na sua humilhação, ele sustentou aquela mulher pela palavra de Deus. Ali, na sua humilhação, teve mais uma. Ele aprendeu a orar pelo impossível. Sabe por quê? Porque Elias conhecia profundamente a Torá. Ele já tinha ouvido falar sobre mulheres estéreis que não podiam dar à luz e deram à luz. Ele já tinha ouvido falar sobre mar sendo aberto, sobre coluna de fogo. Ele já tinha ouvido falar sobre muros de Jericó sendo destruídos. Ele já tinha ouvido falar sobre tudo isso. Mas ele nunca tinha ouvido falar sobre uma pessoa que tinha ressuscitado. E quando aquele menino morreu, ele clama pelo impossível. O Senhor, no lugar de humilhação, se estamos obedientes, nos ajude a clamar pelo impossível. Na terceira estrofe, o próximo passo, o Senhor fala: Elias, agora já deu, sai de Sarepta e vai para o Carmelo. Chama Acabe, chama os 850 profetas, 450 de Baal, 400 outros profetas. Chama o povo de Israel, chama todo mundo e traz a confrontação. O Monte Carmelo significa jardim, campo fértil, vinha do Senhor. O Monte Carmelo é o lugar da exaltação. É um lugar onde as coisas dão certo. Foi o lugar onde ele chamou todo mundo. Ele viu os profetas se desgastando. Depois ele ora. É onde todo mundo mais conhece Elias. Ele ora, clama a Deus e Deus faz cair fogo do céu. Onde todo mundo viu que Deus estava do lado dele. O lugar da exaltação é o lugar onde todos os projetos na nossa vida estão dando certo. Onde nós estamos com emprego, nós estamos com promoção, onde nossa família está dando certo. Só que nesse local há um risco tremendo da gente esquecer que a exaltação é a Deus e a gente começar a exaltar a si mesmo. Elias dá um lindo testemunho aqui. Porque depois de todo aquele show, daquele espetáculo de fogo cair no céu, a Bíblia fala que ele vai ao cimo do monte. Quer dizer, ele já estava no Monte Carmelo, ele procura o lugar mais alto do monte. E em vez de chegar lá e falar assim: tá vendo aí? Eu estava certo? Deus estava comigo? Não. No cimo do monte, ele se prostra. No cimo do monte, ele se ajoelha, coloca o rosto no chão e clama: Deus,
faz chover para esse povo. Ele estava sendo sustentado por Deus, mas Deus precisava trazer sustento para o povo através da chuva na terra. Deus faz chover para esse povo. Ele preferiu se prostrar e clamar por outros no lugar da exaltação. 3 anos e meio haviam se passado, todas as ordens do Senhor foram cumpridas por ele, obediência total, e choveu na terra de Israel. Selá no ritmo da graça. O segundo elemento da música, se a harmonia da vida de Elias, se a melodia da vida de Elias era obediência, o ritmo era o ritmo da graça. Ritmo é o padrão organizado de uma sequência de sons e pausas musicais. Há uma linha da canção, eu falei que a melodia é tarararararara. O ritmo é pá, 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 pá. Ritmo não tem som. Ritmo não tem melodia. Ritmo é a maneira com que o som é apresentado. Silêncios e pausas. Pausa é o que representa o tempo de silêncio numa música. Quanto tempo um determinado som ou uma determinada voz vai ficar em silêncio? Os salmos, que são músicas, nos falam sobre pausa. Selá é o significado original da palavra pausa. E nos Salmos, Selá é apresentado de 2 formas. Primeiro, como uma forma de adoração. Quer dizer, a canção a Deus, a adoração a Deus está tão grande que precisa parar. Parar de cantar e falar, Deus, o Senhor é grande. A segunda forma é uma interjeição. Tem uma melodia, pausa, para começar a outra parte da melodia. E aqui nós encontramos, dando sequência, a pausa na vida de Elias. Depois de tudo isso que tinha acontecido, todo o fogo descido do céu, e ele clamando, e a chuva ter chegado, a rainha Jezabel, mulher de Acabe, que se Acabe era ruim, ela era pior ainda. Jezabel fala, você vai morrer, eu vou colocar gente atrás de você e você vai morrer. E a palavra nos diz que ele se amedronta. Aquele profeta que tinha feito tanta coisa, ele se amedronta. 1 Reis 19:4 diz, ele, porém, foi ao deserto, caminho de 1 dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu já ouvi tantas interpretações sobre esse momento da vida de Elias. Seria cansaço? Seria depressão? Seria esgotamento mental? Seria uma profunda tristeza na alma, porque ele, ao menor falar de Jezabel, ele se desespera. Talvez Elias estivesse pensando somente, Senhor, será que valeu a pena? Depois desses 3 anos e meio de tanto desgaste, de isolamento, de humilhação, de clamor ao Senhor e exposição, será que valeu a pena? Salomão diz em Provérbios, a esperança adiada faz adoecer o coração. Eu creio que todos nós aqui sabemos de tempos em nossas vidas em que nós clamamos e nada vem. E parece que nada vai acontecer. E a Bíblia diz que essa esperança adiada adoece o coração. Talvez ele estivesse esperando que Jezabel e Acabe fossem depostos. Bom, já que aconteceu isso, eles vão ser depostos. Ou que Israel inteiro se arrependeria por completo. Talvez ele estivesse esperando um tempo de paz, um tempo de férias, um tempo de calma. E não veio isso, veio uma ameaça de morte. Será que era errado Elias pensar assim? Desejar um tempo de pausa ou algum tempo de férias para ele? O autor dos Hebreus diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador do que o buscam. Elias se aproximou de Deus e cria que tinha coisa boa para vir. Mas não veio nesse momento. Mas não chegou nesse momento e não vendo alívio, ele toma o próprio rumo. E o que eu acho mais incrível é que o Senhor não o impede nessa saída dele para o deserto ou nessa fuga. Deus não o impede. Pelo contrário, ele manda o anjo por 2 vezes. Elias, come, porque seu caminho vai ser longo. Não dá para entender. Ele está querendo fugir, ele está pedindo a morte, ele está querendo ir embora. E em vez do Senhor fazer como fez com Jonas, dar uma repreensão, ele fala, não, aqui, come. Seu caminho é longo. Como assim? Como que Deus estava incentivando, apoiando nessa fuga?
E aí eu me lembro de uma experiência minha. Na minha adolescência, eu postergava muito as coisas. Eu ainda postergo, tenho aprendido a não postergar. E aí, trabalhos escolares se acumulavam. E aí eu ia ficando, quanto mais se acumulava, mais ansiosa, mais tensa eu ficava. Quando eu via aqueles livros todos assim, eu ficava apavorada. E tinha um jeito para eu conseguir ficar um pouco mais calma. Sabe qual que era esse jeito? Ir para perto do meu pai. Meu pai, ele parece aquela canção do Logos. Calmo, sereno e tranquilo. Talvez eu quisesse pegar por osmose, sei lá, aquela calma, aquela serenidade. Já teve gente aqui na igreja que me falou que sente a mesma coisa. Só de ficar sentado perto parecia que estava calmo. Acalmava as coisas. Uma vez, ele percebendo a minha inquietação, o que aconteceu, filho? Pai, olha esse tanto de livro na minha escrivaninha. Eu tenho que fazer esse tanto de coisa, não vai dar tempo, eu não estudei para a prova, papapá. E ele me deu uma instrução tão simples, mas que serve para a minha vida até hoje. Filha, problemas e demandas são igual essa pilha de livros. A gente resolve um de cada vez. Não some assim. Um de cada vez. Pensando nisso, quando eu vejo Elias fugindo, e o mistério de Deus não o impedir, eu percebo talvez um filho correndo para o colo do pai. Porque a Bíblia nos diz, que Elias estava fugindo em direção a um lugar, Horebe, o monte de Deus. E em Horebe, o monte de Deus, ele escolhe um lugar, a caverna, o coração do monte. Salmo 103, Davi diz, assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ali no coração do monte, Elias chora e o Senhor faz uma pergunta: que fazes aqui, filho? Que fazes aqui, Elias? O Senhor não diz que fazes aí. O que você está fazendo aí? Você está no lugar errado. Não, ele fala: que fazes aqui? Os pais e mães sabem que filhos costumam brincar quando estão junto com as pessoas. Não ficam perto da gente. Adolescentes estão com a turma dele. Mas quando, de repente, eles saem da turma e ficam perto de você, alguma coisa está de errada. E aquele pai diz: que fazes aqui, filho? Fala. Há os que dizem que essa foi uma escuta terapêutica, pode ter sido. Eu gosto de pensar que é um pai perguntando: filho, o que está acontecendo? Fala. Elias desabafa: Senhor, eu sou o único que ficou aqui. Senhor, eu te obedeci tanto tempo. E o Senhor diz: tudo bem. Tudo bem. Deus respeita as nossas pausas. Eu tocava violino alguns anos atrás. Alguns aqui da época antiga lembram. E as peças mais antigas, a gente precisava estudar com metrônomo. Você estuda com metrônomo, Éder? Você lembra, Dri, do metrônomo? Eu sei que agora ele está no celular. Mas o nosso antigo era aquele de madeira, não era, Dri? Tic-tac, tic-tac. É o seguinte, a gente tinha que treinar a música dentro do andamento. O metrônomo marca o andamento de uma música. É mais ou menos um dos papéis que o maestro faz. Marcar o andamento da música. Se ela é mais rápida, manter, se ela é mais devagar. E o instrumentista, todo instrumentista, quando peças são complicadas e são muitas notas para se tocar, naturalmente nós ralentamos para dar conta de tocar tudo aquilo. Mas o metrônomo é implacável. Ele faz tic-tic-pá, tic-tic-pá. E se você não estiver ali dentro, ele te fala: você está tocando errado, você está no ritmo errado, acelera aí. Tinha dia, e aqui um momento de confissão, eu queria pegar aquele metrônomo e jogar longe. Deus não é metrônomo. Deus respeita os nossos ralentandos. Deus respeita os nossos tempos de pausa. Deus respeita. O ritmo que Ele nos conduz é o ritmo da graça. O último elemento de uma música é a harmonia, acordes em propósito maior. A melodia era em obediência, o ritmo era o da graça. E o terceiro e último elemento de uma canção é a harmonia. Harmonia são as notas diferentes que conversam, que combinam com o tema principal. É lindo todos nós cantarmos em uníssono, mas quando um coral canta em 4 vozes, eles estão cantando notas diferentes que para a gente soam ainda mais lindo.
mais bonito, maior. É o que uma orquestra faz. Toca com claves diferentes e tudo dá certo. Após a pausa, o Senhor apresenta a Elias a partitura completa. Ele fala: Elias, você reclamou, falou que você está sozinho, que nada deu certo. Escuta bem, filho. Vai lá, volta pelo caminho e unja um rei, Jeú, quer dizer, Acabe e Jezabel vão ser depostos. Prepara um substituto para você. Sabe por quê, Elias? Porque quando você parar, a música não é sobre você, a música vai continuar. Outros vão continuar. E tem mais um, filho. Você estava achando que você era um solista, que só você ficou, você está cantando sozinho? Não. Você está num coral. Eu separei para mim 7.000 vozes que não se prostraram diante de ninguém, estão cantando a mesma canção que você. A partir daquele momento, Elias é apresentado à partitura total. Ele começa a ver que não é ele o maestro, que a música não se trata dele, que a música é uma sinfonia. E aí tudo fica mais leve. Ele só precisa tocar a próxima nota. Ele só precisa fazer a próxima coisa que o Senhor está colocando diante dele, diante de nós. E aí, quando a gente começa a perceber que a música não é sobre a gente, que a música é sobre Deus, que a partitura é dele e que tem outros harmonizando conosco, tudo fica mais leve. E ele começa a ver que ainda existia milagres por fazer. Foi depois da pausa que Elias, cercado por um exército que queria o matar, ele vê o exército de anjo e fala: Senhor, dá uma canja para Eliseu, deixa Eliseu ver o exército que eu estou vendo aí. Foi depois da pausa. É depois da pausa que ele unge Eliseu. É depois da pausa que ele vê o tamanho da misericórdia de Deus. Porque sabe aquele rei que ganhou o pior título, o título de pior rei da história? Ao mínimo sinal de arrependimento. Esses dias, estava conversando com a minha mãe sobre isso, ela me falando: André, pensa na misericórdia de Deus. Acabe, terrível. Ao menor sinal de arrependimento, o Senhor fala: Elias, olha Acabe. Elias, vou ter misericórdia com Acabe. Ele conheceu mais sobre Deus. Ele viu que ele tinha uma geração para influenciar, uma escola de profetas. Eliseu passa, então, a admirar tanto Elias, que no final da vida de Elias, ele fala: me dá a porção dobrada do Espírito que tem em você. Mas ainda não era o final. Porque Deus, o grande artista, estava preparando o grande finale. O artista sabe que o final é que conta. É quando o público fica de pé e aplaude. Deus entra em cena no último compasso da vida de Eliseu. E é ele mesmo quem canta. De Elias. E é ele mesmo quem canta. Ele toma Elias para si, numa carruagem de fogo. E a pausa que ele queria antes é muito mais bela. Ele é o único, nós sabemos que outros foram arrebatados, mas ele é o único que foi arrebatado numa carruagem de fogo, pelo quanto Deus se alegrava com a vida dele. Eu também. No início do ano passado, uma amiga, conhecida de vocês, não sei se ela está aqui, mas o marido dela está aqui lá em cima, o Hudson, a Noelma, me enviou uma mensagem e disse: Andréia, você precisa escutar essa música. Eu já tinha ouvido parte da música antes, mas quando a Noelma falou: você precisa escutar, eu parei para escutar. E de fato eu fiquei encantada com a maneira com que o poeta colocou. Falou sobre adoração. A música se chama Eu Também, Sou Will I, do grupo Hillsong. O estribilho diz assim: e ao teu falar, 100 bilhões de criaturas capturam teu respirar, seguindo na direção do que tu dizes. Se tudo isso revela a tua natureza, eu também. Eu posso ver seu coração em tudo o que dizes. Cada céu colorido, uma tela da sua graça. Se a criação te obedece, eu também. E aí, ele começa a descrever: se as estrelas piscam te adorando, eu também. Se as montanhas daquele tamanho se prostram, eu também. Se os oceanos, com o seu rugir das ondas, proclamam sua glória, eu também. Se tudo que existe é para exaltar, eu também. Se o vento, ele vai para onde o Senhor manda, eu também. Se as rochas clamam em silêncio, eu também. A criação, queridos, ela louva, fazendo exatamente aquilo que Deus pediu para que ela fizesse.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. De que forma? Colocando um neon piscando, Deus, Deus, Deus lá em cima? Não, sendo exatamente o que Deus pediu para que fosse. A criação aponta a um Deus, celebra. Vidas que nos inspiram, como a vida de Elias, apontam a um Deus, celebre, adore. Aliás, o último capítulo do último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4, é o Senhor dizendo, olha, eu vou enviar no espírito de Elias que vai apontar a salvação. Os evangelhos todos falam quem foi esse João Batista. Lucas, capítulo 1, fala, Jesus Cristo também diz, é esse que veio no espírito de Elias. É João Batista, a voz que clama no deserto. E o que ele fala? Ele fala, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, a criação, adora fazendo o que manda. Vidas que nos inspiram, adora, obedecendo e fazendo o que Deus mandou. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, nos mostra uma vida de obediência. Cada uma dessas telas que estão aqui na frente estão apresentando um retrato da vida do Senhor Jesus, e qualquer retrato que a gente for tirar da vida dele é obediência e adoração. Ele próprio diz como ele adorou. Ele diz em João capítulo 17, eu te glorifiquei, eu te adorei, meu Deus, meu Pai, finalizando a obra que me destes para fazer. Eu te glorifiquei obedecendo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses 2, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele era Deus, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não quis o lugar de Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É através dessa obediência, da obediência dele, que eu e você, apesar das nossas desobediências, um dia seremos levados, não sei se com carruagem de fogo, mas nós estaremos nos braços do Pai. Diante disso, fica para nós a pergunta e o desafio. Qual canção o mundo tem escutado das nossas vidas? O que nós temos cantado quando nós estamos em querite, quando Deus nos pede a separação de coisas, pessoas, relacionamentos e pecados? O que nós temos cantado no lugar onde Deus nos expõe e nos humilha? Será que temos afundado em autocomiseração? Ou nós temos corrido para o braço do Pai e orado pelo impossível? O que nós estamos cantando quando nós estamos no nosso momento auge? Será que é um culto de adoração a si mesmo? Ou será que nós estamos nos prostrando e pedindo, Senhor, abençoa os outros também, faz cair chuva para os outros também? Quando estamos no nosso momento de cansaço e de exaustão, pedindo pausa, para quais braços nós temos corrido? Será que é para o braço do Pai? Eu concluo essa meditação com uma oração, que é uma música que eu conheci também. Ela é chamada Eu Poema. E ela diz assim, Senhor, aqui eu coloco no plural, somos a pauta em branco, a tela sem pintura. Somos palco vazio e o mundo espera. Derrama tua arte, somos teu poema. Escreve. Conta, Senhor, toda a tua história. O espaço é todo teu. Declara em nós o teu amor e quem nos lê, entenda. Que Deus abençoe os irmãos.